Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui no nosso painel virtual do 20º Simpósio de Direito Tributário da PET, esse ano que tem como tema os 100 anos do Imposto de Renda no Brasil. Esse simpósio, essas palestras virtuais aqui dão início às comemorações de 20 anos de fundação da PET. Hoje estamos conosco aqui a professora Bárbara Carneiro, que estará conosco nesse painel, que vai falar sobre o tema, que ela tem um artigo publicado na 8ª Revista de Direito Contábil Fiscal da PET, que vai ser lançada no nosso simpósio, no presencial, que o tema trata sobre o aproveitamento ágil e a existência de 2 laudos. A professora Bárbara é pós-graduada em Direito Contábil pela UniBet, mestre em Controladoria e Contabilidade pela USP, também é conselheira titular da primeira sessão de julgamento do CARF. Então, professora, está com a palavra, agradeço a sua participação e vamos lá. Beleza, Fernando, obrigada a todo mundo aí da PET. Primeiro, agradecer o convite, é uma honra participar desse simpósio. E como nosso tempo é curto, já indo mais para explicar um pouco, né, do nosso tema, o tema que foi objeto do artigo meu em coautoria com Alexandre Evaristo, a gente pensou muito nesse tema, a gente discutiu muito esse tema, quando a gente estava até no próprio CARF, né, o Alexandre, meu colega de turma do CARF, eu já saí do CARF e o Alexandre agora está mais chique do que todos nós, na Câmara Superior, mas a gente enfrentou uma discussão lá muito interessante, que era no seguinte sentido: teve a lavratura do auto de infração para a glosa de amortização do ágio, e o fundamento da autoridade fiscal, um dos fundamentos, né, o auto de infração não se fundamentava exclusivamente nesse ponto, mas um dos fundamentos era a existência de 2 laudos distintos. Um laudo que foi apresentado durante o procedimento fiscal, que foi considerado laudo fiscal, e o laudo contábil, que apresentava valores distintos do laudo fiscal. Então, um dos argumentos da autoridade fiscal foi: ora, se existem 2 laudos que evidenciam valores distintos, significa que um está incorreto, o laudo fiscal, portanto, estava incorreto, e um dos fundamentos era exatamente que o laudo contábil que evidenciava a essência econômica e, portanto, essa correção do laudo contábil em detrimento do laudo fiscal. Isso subiu, né? A autuação foi mantida na DRJ, subiu para o CARF, e a gente discutiu bastante esse argumento durante a sessão. Então, o nosso artigo, que vai estar na Revista de Direito Tributário, para enfrentar o seguinte questionamento: o fato de ter 2 laudos significa que um dos 2 laudos está necessariamente incorreto? Então, o nosso ponto é exatamente esse questionamento. Bom, primeiro é importante a gente contextualizar, porque o auto de infração dizia respeito a um momento temporal do RTT. Então, eu tinha a norma contábil, CPC 15, aplicável, mas eu ainda não tinha a 12973, que trouxe uma aproximação muito grande com o conceito de ágio contábil. Mas antes eu tinha o artigo 20 do Decreto-Lei 1598 e o CPC coexistindo, né? E o RTT aplicável na época. Então, um dos fundamentos, quando a gente estava discutindo, principalmente apontado pelos conselheiros indicados pela Fazenda, é que o procedimento administrativo, como ele buscava a verdade material, um dos 2 laudos estaria incorreto. Então, se o laudo contábil ele evidenciava a essência econômica e ele apresentava um valor distinto, né? Na verdade, era a classificação distinta, que culminava num ágio distinto, né? Não era um valor do negócio de forma distinta, mas a forma de alocação que estava distinta. Se o contábil evidenciava a essência econômica, significa que o fiscal ele estava incorreto. Aí o que a gente acha interessante, em termos mais resumidos, né, para caber dentro do nosso tempo aqui, o que a gente achou interessante explorar é o seguinte: primeiro, o laudo fiscal ele tem um aspecto de evidenciar a motivação do adquirente na data da aquisição da participação societária.
Então, quando eu olho o critério temporal para elaborar o laudo fiscal, o que o artigo 20 do 1598 determinava era que o comprador evidenciasse quais foram as razões. É a percepção do contribuinte, do adquirente, sobre um patrimônio de terceiro. Então, por que você adquiriu aquele patrimônio, aquela participação societária, pagando mais do que o valor de patrimônio líquido? Então, a motivação, né, o que o laudo deveria capturar, era esse critério mais subjetivo, a percepção do contribuinte sobre aquele patrimônio adquirido. E, em razão disso, eu traria as consequências fiscais. Então, se você comprou porque tem ativos que estão subavaliados, então você está pagando mais exatamente em razão daqueles ativos, ou não. Na verdade, você tem alguns ativos que não estão capturados pela contabilidade, ou você tem outros fundamentos econômicos, tirar uma pessoa do mercado, um concorrente do mercado, ou você entende que aquele ativo vai junto com o seu ativo, né, quando você administrar tudo em conjunto, você vai conseguir produzir lucros anormais em razão da redução de custos, né? Você vai concentrar ali contabilidade, marketing, alguns departamentos, e consegue ter uma expectativa de rentabilidade futura que seja divergente das duas combinadas, né, das duas entidades combinadas. Mas o importante é a gente ter em mente que o laudo fiscal tinha essa razão, né, de evidenciar qual foi a motivação do adquirente na data da aquisição da participação societária. Isso é importante porque até há muitas autuações quando o laudo ele não é contemporâneo à data da aquisição, que evidenciam exatamente essa necessidade de o laudo evidenciar essa percepção do adquirente quando e antes do próprio negócio se concretizar. Então, a motivação, ela precede o próprio negócio. E isso era marcado no laudo fiscal, e eu classificava o ativo, classificava o ágio em decorrência dessa minha motivação. Bom, e aí a gente começa a pensar qual seria a captura desse ágio sob o aspecto contábil. E sob o aspecto contábil, a gente tem uma discussão muito grande, teórica, sobre o reconhecimento e a própria mensuração do ágio, né? Então, sob o ponto de vista teórico-contábil, o ágio sempre tem uma ligação muito estreita com esse valor de excedente, de receita futura excedente, que ela não pode ser explicada pelo uso ou pela aniquilação dos ativos individualmente. Então, eu tenho um conjunto de ativos que, analisando o seu uso, a capacidade de geração de caixa futuro daqueles ativos, ou seja por meio do uso, ou seja por meio da alienação, o somatório disso é inferior ao somatório do todo. Então, sob o aspecto teórico-contábil, sempre teve uma discussão no seguinte sentido: espera aí, o que é esse excesso de receita futura? Isso é um ativo? Isso não é um ativo? Como classificar e como levar isso para o resultado? Então, sob o aspecto teórico-contábil, né, o desafio conceitual que a gente tem na contabilidade diz respeito exatamente a essa segregação desse excedente de receita futura, porque eu não posso atribuir isso a um ativo individualmente. Então, exatamente em razão desse valor, ele está disperso ao longo do meu ativo, né, eu não consigo identificar um ativo específico que seja atribuível a esse valor, eu tenho uma dificuldade de, primeiro, saber se isso é ativo, se isso é ou não é ativo, e, segundo, como alocar, como mensurar e como levar isso para o resultado. Então, não é muito um preciosismo teórico, porque o que tem por trás dessa dificuldade de conceituação do ágio, do ponto de vista de conceituação e de tratamento contábil, do ponto de vista teórico contábil, é exatamente tentar alocar
receitas e despesas. O que está por trás é exatamente o aspecto informacional. Como evidenciar isso para o meu credor ou para o meu investidor, para que ele tenha a percepção de que se a entidade que comprou determinado negócio está oferindo lucros anormais, isso decorre de um custo anteriormente incorrido, exatamente porque ela já previa esse excesso de rentabilidade. Então, esse excesso de lucro ele tem que ser confrontado com esse excesso de custo, porque eu paguei mais por um determinado ativo lá atrás, ou não. Na verdade, eu tenho que, na data da aquisição, eu já evidencio que eu paguei mais do que o valor justo do somatório dos ativos e passivos adquiridos, eu já evidencio essa despesa de cara, ou seja, o ágio ele não é capturado, já que essa mais-valia já vai direto para o resultado de forma de despesa, ou não, eu ativo, espero encontrar o custo, encontrar a sua receita para fazer o matching e evidenciar qual foi o resultado, se isso superou, né, se o resultado que eu paguei por ele foi maior ou foi menor que o meu custo. Então, assim, sob o ponto de vista teórico, o que tem por trás é o próprio aspecto informacional da demonstração financeira, que é, ao fim e ao cabo, a função da própria contabilidade. Então, quando se discute ágio, e o ágio, sob o aspecto teórico, ele é discutido há muito tempo, né, não é algo do IFRS, né, antes, em 1900, a gente já vê relatos de discussão teórica muito profunda sobre se o ágio deve ser capturado, se é ativo, se não é ativo, que tipo de ágio deve ser capturado pela contabilidade e quando levá-lo para o resultado. Então, essa questão do aspecto informacional, ela é muito evidente na contabilidade e traz algumas discussões extremamente complexas. Então, por exemplo, tem uma discussão que é no seguinte sentido. Bom, qual ágio que eu devo capturar? Tanto o ágio que eles chamam, a doutrina chama de ágio objetivo, quanto ágio subjetivo. O que isso significa? Toda entidade cujos valores do somatório, né, o valor do somatório de ativos e passivos, ele é inferior ao valor da entidade, ou seja, tem algo ali dentro da contabilidade que não está sendo capturado, essa sinergia desses ativos agindo em conjunto, não é evidenciada na contabilidade. Sempre que eu tenho essa divergência entre o valor do todo e o valor da soma dos ativos e passivos de forma individual, eu tenho um ágio. Esse ágio ele pode ser objetivo, ou seja, passou por uma transação, um terceiro falou, realmente, vale, estou pagando essa mais-valia, vamos colocar, né, mais-valia de uma forma mais ampla, estou pagando essa mais-valia e reconhecendo que realmente o todo vale mais que a soma dos componentes individuais. Bom, isso é o ágio objetivo que ele foi submetido a uma transação. Mas tem também o ágio que é subjetivo, ou seja, eu entendo que a entidade vale mais do que a entidade como um todo vale mais do que a somatória dos seus ativos e passivos de forma individual, mas essa entidade ela não foi submetida a um processo de transação. Então, o que alguns teóricos que criticam o reconhecimento do ágio evidenciam é que eu tenho uma ausência de comparabilidade dessas duas entidades. Por quê? Uma que passou por uma transação evidencia esse ágio, captura essa mais-valia que decorre da sinergia, que decorre do conjunto valer mais do que as partes de forma individual, e a outra que também tem esse ágio, não é capturado, não é evidenciado, exatamente em razão dela não ter passado por uma transação com terceiros. Então, há uma crítica, sob o ponto de vista teórico, no seguinte sentido. Bom, eu posso ter duas entidades que sejam idênticas, que tenham esse ágio, mas uma, pelo fato dela ter sofrido um processo de transação, né, de estar submetida a um procedimento de transação, ela vai capturar um ágio que a outra não capturaria. Bom,
Isso é um fundamento para não capturar nunca o ágio, ou seja, quando eu adquiro a entidade, essa mais-valia ela vai já direto para o resultado. Então, tem muitos teóricos que defendem sequer a ativação dessa mais-valia. Ela deveria transitar no resultado como despesa, exatamente para eu não capturar algo como ativo, em razão dela ter, dessa entidade ter sido submetida a uma transação e a outra não. Então, tentando tirar esse problema de comparabilidade, alguns teóricos defendem que o ágio, tanto objetivo quanto subjetivo, eles não devem ser reconhecidos contabilmente. Mas os normatizadores, ao longo do mundo, né, depois de muita discussão, tinha norma antiga que já previa o despesamento dessa mais-valia exatamente na data da transação, para não capturar no ativo algo que, do seu ponto de vista teórico, não existia, mas os órgãos normatizadores optaram por evidenciar esse ágio. Bom, evidenciando o ágio do seu ponto de vista objetivo, né, o que eu tenho de problema aí? Eu tenho um problema de mensuração e um problema de em que momento temporal, né, o aspecto temporal que eu vou confrontar aquele gasto com a receita excedente. Então, o ágio, ele é sempre um excedente de receita. Por quê? Se eu adquiro uma entidade, um negócio, né? Se eu adquiro um negócio que o estoque está pelo valor de custo, mas a gente sabe que existe uma expectativa de alienação daquele estoque com um sobrepreço. Tudo bem, eu tenho que evidenciar isso na adquirente exatamente para que, quando o lucro venha da adquirida, que decorre exatamente desse sobrepreço do estoque, né, quando aquele lucro que está encapsulado dentro do estoque se realizar, ou seja, virar lucro, e, consequentemente, virar lucro para a investidora, eu evidencio, olha, eu já paguei por isso. Então, eu sei que parte do valor que eu estou pagando pela investida é por um lucro que está capsulado dentro do meu estoque. Ou pode ser dentro de propriedade para investimento, dentro de qualquer tipo de ativo ou até mesmo passivo, caso ele esteja por um valor diferente do valor justo. Então, assim, capturando o goodwill, o ágio objetivo, eu tenho a seguinte questão. Detalhe aquele sobrepreço em relação ao valor justo dos ativos individualmente, ativos e passivos individualmente, exatamente para permitir o matching, para permitir o confronto, né, que o aspecto temporal da geração da receita seja confrontada com o seu custo. Então, quando a gente começa a capturar esse ágio objetivo, eu tenho essa necessidade de confrontar temporalmente a receita com o custo. Bom, por isso que eu tenho que alocar primeiro dentro do valor justo, para eu saber o que eu paguei mais para lucro que já está dentro do meu balanço e o que eu paguei a mais para lucro que eu entendo que é a própria sinergia, né, que é o nosso ágio hoje, que é o valor residual. E sobre o aspecto temporal, é importante para a gente evitar esse mismatch, né, essa divergência entre o custo que vai para o resultado e a receita advinda daquele custo, que é exatamente o preço pago. Mas aí o importante disso é eu ter em mente que eu tenho que pensar o seguinte, olha, se existe esse aspecto temporal, né, esse confronto que eu tenho que fazer, eu tenho que, primeiro, ter acesso, ter controle aos ativos e passivos adquiridos. Então, sob o ponto de vista contábil, eu não estou tentando capturar a minha motivação pelo pagamento a mais, algo subjetivo, né? Qual é a minha intenção e por que eu acho de forma anterior e de forma precedente ao negócio, por que eu estou pagando mais?
A contabilidade, como ela visa os encontros das receitas e das despesas, é importante que primeiro eu tome controle do negócio, entenda o patrimônio adquirido, para depois fazer a correta alocação. Por isso que o PPA, do seu ponto de vista contábil, e agora a 12973 pegou muito da normatização contábil, ele te dá 1 ano para você produzir o laudo, porque você precisa de estar dentro do negócio para entender o negócio adquirido e conseguir alocar corretamente aquele preço pago à infinidade de ativos e passivos que vieram junto com aquele negócio. Então, o aspecto temporal do laudo contábil, ele era divergente do aspecto temporal do laudo fiscal, porque o laudo fiscal queria por que você pagou, qual é a sua motivação para pagar a mais. O laudo contábil, não. Peraí, destrinche, entre na empresa, entenda a empresa, destrinche o seu preço de aquisição para que você consiga produzir um relatório contábil que evidencie um matching muito adequado, um confronto de receitas e despesas adequado. Então, a visão contábil sobre o ágil é muito no sentido de correta confrontação de receitas e despesas, diferente do laudo fiscal, que queria capturar por que você pagou mais, a depender do motivo que você pagou mais, o tratamento fiscal vai variar. Mas a contabilidade, ela não está preocupada com o motivo. Se você pagou mais porque você queria, você achou que a sinergia ia gerar um benefício econômico futuro, de redução de custo, etc. e tal, tudo bem, esse é o seu motivo. Mas, do ponto de vista contábil, primeiro detalhe o valor justo de cada ativo e passivo, porque a partir do momento que esses valores justos vão se concretizando na investida, eu vou levando o lucro para a investidora e, na investidora, eu já tenho segregado aquela expectativa de geração de lucro, né, de geração de resultado, de cada item específico. Então, eu consigo confrontar, olha, vendi meu estoque, realmente tinha uma mais-valia de ativos ali, confronto uma com a outra. Então, a contabilidade, ela não está preocupada com a sua motivação nesse pagamento. A contabilidade, ela está preocupada com evitar o mismatch, evitar a alocação do gasto dissociado, né, o trânsito no resultado de um gasto dissociado da sua receita, ou uma superavaliação do lucro ou uma subavaliação do lucro, que tem, ao fim e ao cabo, também relação com a comparabilidade. Então, o que a contabilidade enxerga, né, na necessidade do PPA, na necessidade da correta alocação do ágio, não tem relação com os motivos pelos quais o investidor pensou ou pagou a mais, que era a lógica do laudo jurídico, né, do laudo fiscal anterior a 12973, porque hoje a gente tem uma proximidade, eu particularmente acho que não há uma igualdade, mas tem uma proximidade muito grande da 12973 com o CPC 15, né, com o PPA decorrente da contabilidade. Mas antes, durante o RTT, né, que eu tinha o CPC 15, mas eu não tinha a 12973, eu tinha esse descasamento. Realmente, o ágio calculado, sob o ponto de vista jurídico, ele diferenciava, ele era realmente, tinha premissas distintas do laudo contábil. Então, ao fim e ao cabo, a nossa conclusão foi a seguinte: a gente pega um pouco do aspecto teórico do Mateschitz, né, que ele é um teórico da contabilidade, que ele propõe o seguinte: a gente tem que abandonar a pergunta se aquilo é real ou não é real, mas a gente tem que se aproximar da pergunta em que medida isso é real. E eu acho que essa reflexão do Mateschitz, ela se encaixa muito bem no nosso problema, que tenho realidades discursivas distintas. O direito quer capturar algo, a contabilidade quer capturar algo distinto com fundamentos distintos. Então, nada mais esperado do que eu produzir relatórios ou laudos igualmente válidos, mas dentro da realidade discursiva
de cada matéria, né? É um problema de interdisciplinariedade, porque eu tenho fundamentos, realidades discursivas distintas no direito, que não são as realidades capturáveis pela contabilidade, e, portanto, eu vou ter dois laudos distintos, que vão chegar em valor distintos e igualmente válidos. E isso que a gente quis trazer no nosso artigo, né? E que foi a nossa posição na época no julgamento. Afastar a ideia de que, se existem dois laudos distintos, um desse laudo estaria errado e que a discussão administrativa, em razão dela buscar essa realidade, né, essa realidade material, eu deveria capturar, eu deveria entender que um desses laudos estaria correto. Mas o que a gente trouxe aqui, a gente tem realidades discursivas distintas, e eu tenho dois documentos distintos que chegam em valores distintos e igualmente válidos e igualmente corretos. Então, eu acho que, em síntese, né, a nossa discussão que a gente apresentou no nosso artigo foi isso, essa necessidade da gente entender em que medida algo é real, sendo que eu tenho duas realidades discursivas distintas e que visam consequências distintas, né? Uma realidade, por que você pagou, a sua motivação, e antes de tomar o controle do negócio, e a outra realidade, não, independentemente dos seus motivos, elenca para mim o valor justo de tudo, para eu saber quando aquele lucro que estava encapsulado em cada item patrimonial se realizar, eu consegui fazer o correto confronto e ter um problema muito mais de matching contábil, né, de alocar receitas e despesas sob o aspecto temporal de forma mais correta, para eu dar uma melhor visão para o meu investidor, para o meu credor. Então, em conclusão, era exatamente isso. Os dois laudos podem ser distintos e ser igualmente corretos. Acho que é isso. Acho que eu extrapolei um minutinho aí, mas, em síntese, a nossa posição foi essa, e é uma discussão extremamente interessante, extremamente rica, e que a gente lida, eu agora já fora, né, que a gente passava muito por isso lá no CARF. É isso. Maravilha, professora. Muito obrigado. Excelente exposição, um artigo muito interessante. Fica aí o gostinho para quem quiser apreciar aí a obra completa na revista do Direito Contábil, a oitava edição. E agradeço aqui a participação e até a próxima.